tu tomava mais. Então, meu querido, o que eu quero dizer? Há um momento na vida em que nós precisamos rever os nossos conceitos. Acender a candeia fala fazer uma revisão de si mesmo e ver o que você perdeu nessa trajetória. O que ficou perdido no meio dessa caminhada? O que se perdeu ao longo desta jornada, meu querido? Aquela mulher perdeu tinha 9 dracmas, mas precisava de 10. Estou falando para crente aqui que falava em línguas estranhas e hoje não fala mais. Estou falando aqui para crente que tinha prazer de ler Bíblia e hoje não lê Bíblia mais. Estou falando para crente que tinha prazer em ciclo de oração e hoje não tem mais. Estou falando de pessoas que tinham prazer nas coisas de Deus e hoje não tem mais. Tem prazer nas coisas deste mundo, perde horas e horas e noites vendo o que não deve. Aí o pai depois não sabe por que o filho não quer mais ir na igreja. Porque a moça não quer mais ir para a igreja. Porque as influências e as pessoas com as quais ela celebra as festas, não celebram as festas de Deus. Só vai morar no céu, só vai participar das bodas do Cordeiro quem aprendeu a celebrar com o Cordeiro aqui na terra. Só vai participar do arrebatamento da igreja aquele que aprendeu o valor das coisas espirituais. O valor das coisas espirituais. Santidade, pureza, vestes brancas, azeite sobre a tua cabeça. Meu querido, eu tenho 2 desejos para o ano de 2020. 2 desejos. Quais são os desejos que você tem para 2020? Eu não sei, eu vou falar 2 que eu tenho. Se você tiver esse mesmo desejo, amém. Se não tiver, você não é nem melhor e nem pior do que eu. É o meu desejo. Eu quero que nesse ano de 2020, primeiro, que as minhas vestes sejam sempre brancas. O que é isso? Se as minhas vestes forem sempre brancas, é porque eu não vou ceder ao pecado, eu não vou sair da casa do meu Deus, eu vou dar testemunho e serei crente adorador aonde quer que eu esteja, seja em casa, na igreja, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Eu posso estar no meio da podridão para mudar a vida das pessoas, mas a minha veste não será contaminada. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca lhe falte o azeite sobre a sua cabeça. Eu quero o azeite sobre a minha cabeça no ano de 2020. O azeite fala da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Talvez tem pessoas que para o ano que vem tem inúmeros projetos, tem inúmeros planos. Não é pecado você ter projetos, não é pecado você ter planos. Mas eu faço uma pergunta: Deus faz parte dos seus planos? Deus faz parte dos seus projetos? Ou Deus é apenas algo que alguém ou algo que você precisa quando a situação fica difícil? Tem gente que tem Deus que ele se vê como um mendigo. Crentes mendigos só buscam a Deus para pedir, só buscam a Deus quando necessitam de alguma coisa. E quem tem a cara de pau de dizer: eu vim aqui para buscar a minha bênção, eu vim aqui para buscar o meu milagre. Mas eu olho que aqueles que de fato nasceram de novo e amam a Deus, eles não vêm só para pedir, eles vêm para oferecer o melhor de si, o seu coração. Nessa noite Deus fala para você: eu quero algo que só você pode me dar.
Eu quero algo que o governo não pode me dar. Eu quero algo que o Congresso não pode me dar. Eu quero algo que o Senado não pode me dar, os deputados não podem me dar. Eu quero algo que os poderosos não podem me dar. Eu quero algo que os sheiks do petróleo não podem me dar. Eu quero o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero celebrar com você as suas vitórias. Eu quero participar do seu choro, da sua dor, do seu descontentamento, da sua frustração. Eu quero estar do seu lado em todo tempo, em todo momento. Porque em breve essa trombeta vai soar. Essa trombeta em breve vai soar, irmão. E vai pegar muita gente despreparada. Eu falo no temor de Deus. Meu telhado é de vidro. Eu não sou mais santo do que você. Eu não sou melhor do que você. Sou falho, imperfeito. Está aí meus filhos e minha esposa que sabem disso. Mas uma coisa eu tenho no meu coração. Eu amo o meu Senhor Jesus. Sou apaixonado com o meu Senhor Jesus. Quando Ele me alcançou, eu tinha 23 anos de idade. Estava até mostrando para a Leia, minha pastora, uma foto minha. Tem mais de 20 anos aquela fotografia, Leia. Eu era ainda quase que recém-convertido. Gostava de forró, carnaval, trio elétrico, noitada, balada. Fui em Salvador em algumas ocasiões no carnaval. Aí Jesus me alcançou, me transformou, e o meu prazer é fazer a vontade do meu Senhor. As pessoas que eu tenho na minha volta, que são os meus referenciais, são melhores do que eu, oram mais do que eu, consagram mais do que eu, amam Jesus mais do que eu. Quais são os seus referenciais? Eles amam a Jesus mais do que você? Ou eles desprezam a Jesus? Eles têm apreço pelas coisas de Deus? Ou eles têm desprezo pelas coisas de Deus? Meu querido, sabe o maior erro que Adonias cometeu? Foi ele não levar em consideração que o pai ainda estava vivo. Adonias agiu como se o pai já estivesse morto. E há muitos crentes que podem não dizer, mas agem como se Deus estivesse morto. Se Deus fosse de pau, pedra, que Deus tem olhos e não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não estende, tem ouvido, mas não ouve, e está cego para não ver a sua vida fora da igreja. Adonias, ele se equivocou por agir de forma precipitada, sem levar em consideração que o pai ainda estava vivo. Ele tentou tirar vantagem da situação, mas o que era alegria, logo se revelaria uma decepção, e a alegria viraria amargura e angústia. Quando Natã descobriu que Adonias se auto-intitulou rei, e estava todo mundo no churrasco, todo mundo bebendo, todo mundo festejando, todo mundo bajulando o rei, todo mundo querendo tirar uma oportunidade, um cargo, uma posição do lado do rei. Eram todos oportunistas. O profeta Natã vai até Batseba, mãe de Salomão, e fala: minha filha, vem cá, eu tenho conselho para te dar, irmão. Anda com quem é sábio, anda com quem tem experiência com Deus. Olha essas irmãs de cabelos brancos que têm vida com Deus, que têm experiência com Deus, e aprende a valorizar, porque elas têm vida, experiência com Deus, que você nunca vai ter talvez ao longo da sua vida. O profeta Natã virou até Batseba e falou: vai lá e conversa com o rei, porque o rei não morreu, o rei está morto.
O rei não morreu, o rei está vivo ainda, vai lá e conversa com o rei. E ela foi até Davi e falou: Davi, tu não prometeu que Salomão seria rei em Israel? Sim, eu prometi, é Salomão. Então por que Adonias está reinando? Aí aparece o profeta Natã, aparece um sacerdote e aparece um comandante. Olha Deus agindo, olha Deus mudando a situação. Quando você acha que a rainha da cocada preta, que você é a última bolacha do pacote, que tu não precisa de Deus, tu não precisa de unção, tu não precisa do Espírito Santo, você está vivendo uma vida de fingimento, Deus começa a trabalhar para te mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Aí Davi, quando fica ciente do fato, ele dá as diretrizes, pega Salomão, manda ele montar na mula, real, vai até a cidade, até determinado local, e chegando lá, coloca Salomão diante do povo, porque o povo precisa reconhecer esse rapaz. Pega o azeite, a unção e derrama sobre ele. E depois de ter feito isso, toca a trompeta e anuncia que há um novo rei em Israel. Salomão obedeceu ao pé da letra. Adonias tentou fazer do seu jeito. Quando ele estava lá celebrando, fazendo maior festa, vacilei. De repente, um barulho maior tomou conta do lugar, o povo vibrava, parecia mais a torcida do Flamengo quando ganhou a Libertadores, porque no Mundial foi um fracasso. Todo mundo festejava, todo mundo celebrava, todo mundo gritava: viva o rei, viva o rei. E a turma que estava com Adonias falou: que barulho é esse? O que está acontecendo? Alguém veio de lá e trouxe a notícia para a turma do pagode, para a turma da farra, a turma da bebedeira, a turma dos bajuladores, a turma dos oportunistas, a turma dos desviados, sacerdote fora da direção de Deus, um comandante sem caráter. Alguém chega e traz a notícia, fala: Adonias, Salomão acaba de ser consagrado o novo rei em Israel. Ele foi consagrado diante do povo, Adonias. Ele foi consagrado com óleo santo, Adonias. Ele foi consagrado pelo profeta Natã e o sacerdote. Ele é o novo rei de Israel. Irmão, naquela hora, sabe o que aconteceu? Já viu aquela festa que vai saindo um por um dando uma desculpa? Foi saindo um por um de fininho, que todos perceberam que não ia ter cargo mais, não ia ter nenhuma posição mais elevada. Os comparsas todos abandonaram Adonias. Deus está querendo dizer que há pessoas que só andam do seu lado quando você tem algo para oferecer. Se amanhã você cair numa situação difícil, vão te abandonar. Valoriza o teu pai, moça. Valoriza a tua mãe, moça, rapaz. Porque são eles que estarão do teu lado quando a situação ficar difícil, quando todos te virarem as costas. É o teu pai, é a tua mãe que vai estender a mão para você. E há muitos filhos que desprezam o pai e desprezam a mãe, porque acham que o pai é careta, que a mãe é cafona, quadrada, porque na época da senhora era desse jeito, mas agora minha época é outra. A sua mãe sabe de muitas outras meninas que agiam como você, e o resultado foi 9 meses depois da felicidade, fralda, bico e menino chorando. Hoje você leva em estima Ludmila, Anitta, Pablo Vittar. Estou falando para crente, irmão, filho de crente que fica diante desse lixo do inferno. Ah, irmão Mauro, você não deveria falar isso. Se eu não falar isso aqui, eu vou falar onde, irmão? Se eu não falar essas verdades aqui, aonde eu vou falar essa verdade? Lá no inferno? Diante do juízo final?
Não, tem que falar isso aqui. Muda os seus referenciais. Muda as pessoas com quem você celebra. Muda as pessoas que estão do seu lado. Tenha amigos verdadeiros que celebram as suas vitórias espirituais. E quando Adonias se deu conta, irmão, a festa virou tristeza. Sabe o que esse elemento fez, irmãos? Quando Salomão chegou a ser rei, ele correu para o templo, pastor Valmir, e segurou numa das abas do templo. Segurou. Ficou agarradinho lá. Nessa hora ele conhecia a lei de Moisés, ele sabia que ninguém que tivesse agarrado a aba do altar poderia ser tocado, morto. Ele ficou lá agarrado, escondidinho. Já tinha tentado dar um segundo golpe, pedindo a Batseba que desse aquela jovem que se deitava com Davi para ser sua esposa. Aquilo era um pretexto para tomar o reino. Aí agora, quando ele sabe disso, que a ira de Salomão se acendeu contra ele, ele vai e agarra no altar. Estou falando para crente que quando a coisa está difícil, ele vai para a igreja, pede conselho com o pastor, pede conselho com a esposa do pastor, pede ajudas e manda o ciclo de oração, não é assim, mana? Mas depois que passou o aperto, irmão, que a barriga está cheia, volta de novo para aquele lixo do inferno. Volta de novo para lá. Sabe qual foi o resultado final, irmão? Adonias foi arrancado de dentro do tabernáculo, lançado para fora e foi morto. Porque ele brincou com o sagrado, com aquilo que era santo, com aquilo que era puro. Ele desprezou a Deus, ele desprezou o Espírito Santo, ele desprezou as pessoas, ele desprezou os profetas verdadeiros e ele desprezou os homens autênticos da sua época. E ele se alinhou às pessoas medíocres. E como eu estava dizendo no início da mensagem, não se sinta diminuído se você ficar do lado de fora do clube dos medíocres. Eu já fui colocado para o lado de fora, irmão, várias vezes. Sabe por quê? Porque não querem ouvir a verdade. Já fui excluído de vários eventos, festas, que Deus não estava nela. Porque se Deus estivesse lá, eu estaria lá também, porque não querem Deus ali, querem Deus para levar para o céu, mas para viver aqui na terra, que é o diabo e tudo que ele pode oferecer com os seus prazeres e as suas orgias. Nós vivemos a geração que admira os profetas. João Batista, que fala a verdade, mas na verdade gosta de flertar com o lixo do inferno. Gosta de ter como referencial aqueles que não têm nada de Deus para oferecer. Agora eu quero te dizer que na festa de Salomão, todo o povo estava reunido para celebrar. Não eram os comparsas, eram o povo celebrando, glorificando a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, há uma festa que vai acontecer, uma festa que todos aqui têm um convite na mão, que é as bodas do Cordeiro, que é a volta de Jesus. E ele não chama comparsa, ele não chama quem tem prazeres com as coisas do diabo, ele não chama aqueles que estão tendo no lixo do inferno seus referenciais. Ele vai chamar aquele que lavaram as suas vestes no seu sangue e tem a unção de Deus sobre a sua vida. Quem senta à mesa de Adonias não participa da festa de Salomão. Escolhe, meu querido, qual mesa você vai se sentar. O primeiro banquete é o banquete de Adonias. É o banquete dos bajuladores. É o banquete dos medíocres. Sabe o que é o medíocre? É o que Jesus ele fala: estou a ponto de te vomitar. Tu não é nem quente e nem frio. Quem dera que tu fosse frio. Porque se tu fosse frio, ladrão, homicida, homossexual, pedófilo,
Eu te transformaria e te colocaria dentro da minha casa. Mas você já conhece a verdade e rejeita a verdade. Vou falar uma outra coisa aqui. Ninguém perde a salvação. Aí alguém falou, glória a Deus que eu não perco a minha salvação. Mas eu quero dizer, você joga ela no lixo. Você negocia ela com o diabo. Você negocia ela com o adversário. Esaú se apresentou, Jacó se apresentou diante do irmão para fazer uma proposta. Eu te dou um prato de lentilha e você me dá a bênção da primogenitura. Estou falando para crentes que estão negociando o que não deveria negociar, abrindo mão de valores que ele não deveria abrir. Ninguém perde a salvação, porque Deus não toma aquilo que Ele dá. Se eu falar que alguém perde a salvação, nós vamos entrar num outro pensamento filosófico que nos levaria a pensar: se Deus me tomou a salvação, eu não sou salvo, então significa que eu nunca fui salvo um dia, que Ele nunca me deu, e eu fui para o inferno, então fui iludido. Só que quando nós lemos a Bíblia, Ele deu o convite para todos que aqui estão, mas há muitos, como as virgens loucas e as virgens prudentes. Ele quis dizer que as virgens loucas não deram o devido valor àquilo que era verdadeiro espiritual. As virgens loucas andavam com um bando de loucas, e as virgens prudentes andavam com as virgens prudentes. Meu querido, nessa noite Deus está querendo dizer para você: escolhe com quem você quer andar. Com quem você quer andar vai determinar a sua eternidade. Estou trazendo uma mensagem que não é muito agradável. Não é uma mensagem que é da glória a Deus e aleluia. Mas eu posso afirmar, tem muita gente descendo ao inferno que já foi para o inferno com o convite da salvação, que não era para estar lá. Sabia disso, pastor? Tem muita gente que morreu, foi para o inferno, está aguardando o juízo final e tinha o convite na mão. Jogou fora, jogou no lixo, jogou no chiqueiro do inferno. Mas o Espírito de Deus fala comigo e com você nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Escolhe com quem você quer celebrar. Aqueles que choram e gemem hoje por causa do Evangelho celebrarão diante do Cordeiro de Deus. Aqueles que celebram, se alegram e festejam com o mundo ficarão do lado de fora, e lá haverá choro e ranger de dentes. De que lado você quer estar? Papai não vai estar lá para te ajudar. Mamãe não estará lá para te ajudar. É você e Deus. A Bíblia afirma, moça, a Bíblia afirma, rapaz, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Sabe, uma das maiores angústias de quem está aguardando o juízo final é saber que ele vai ter que comparecer perante o Todo-Poderoso Deus Altíssimo. É saber que ele foi amado por Deus. Ele foi batizado até com o Espírito Santo. Ele foi usado por Deus. Mas ele vai ter que se apresentar diante de Deus. E não vai ter advogado igual os advogados que o Lula comprou, não, irmão. Para defender quem fez coisa errada. Naquela hora, meu irmão, você dispensou o advogado de defesa, que é Jesus, que te defende hoje. Hoje o Cordeiro, o advogado, está aqui para te justificar diante de Deus, perdoar o teu pecado e te redirecionar a tua vida. Mas há muitos que comparecerão diante do grande Deus, do grande juiz, sem o advogado de defesa. E sabe qual vai ser o resultado final?
Ele vai te dar a sentença. Ele vai mostrar para você as oportunidades que você teve. Quantas vezes você cantou que não tinha nada de Deus no seu canto? Quantas vezes você louvou e não tinha nada de Deus no seu louvor e você desperdiçou todas elas? A maior dor de quem desce para o lago de fogo eterno são as lembranças eternas que nunca se apagam. Ele vai viver uma eternidade lembrando: eu não precisava estar aqui. Eu sentei à mesa de Adonias, quando eu deveria esperar um pouco mais e sentar na mesa com Salomão. Amém, queridos? A dracma perdida. Tem alguém aqui que perdeu a dracma? Alguém aqui nessa noite, movido pelo Espírito Santo de Deus, que essa palavra entrou no teu coração e o Senhor fala com você: há uma dracma perdida que você perdeu, você precisa dela. Sem ela, tu não vai participar do meu banquete. Há uma dracma, moça, há uma dracma, rapaz, que você precisa achar, encontrar. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para perdoar os seus pecados, os seus equívocos, as escolhas erradas que você fez e te dar uma nova oportunidade. Alguém aqui que deseja reencontrar a dracma perdida? Talvez seja essa, mas uma das oportunidades que Deus te deu e você esteja desperdiçando. Vou perguntar a última vez que meu horário já venceu. Tenha dó da tua alma e de você mesmo. Há alguém aqui que deseja, no fundo do seu ser, reencontrar aquela dracma perdida? Saia da mesa de Adonias e vai para a mesa de Salomão. Na mesa de Salomão tem Deus presente, tem o Espírito Santo, tem o azeite, tem profeta verdadeiro, tem sacerdote verdadeiro, tem homens verdadeiros, tem pessoas autênticas. Fica do lado deles, deixa os medíocres de lá e busque a presença de Deus enquanto é tempo. Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra ao nosso amado irmão Francisley. Nosso pastor, gravata dele está bonita, né? Não sei se é rosa ou se é laranja. Pergunta para a Vanilda.